Boa noite, meus irmãos, nossos amigos aí, internautas, que estão nos acompanhando pelo Instagram. O nosso boa noite, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, no qual estaremos transmitindo a nossa palestra presencial aqui nos 12 Apóstolos, pelo Instagram. A todos que sentirem necessidade de assistir, sejam muito bem-vindos. Então, para iniciar a nossa reunião de hoje, a nossa palestra, como sempre, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos e imaginar a figura do meigo Rabi, nosso irmão maior, Jesus, que nesse momento ele está no meio de nós, porque, como ele mesmo disse, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. E nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença entre nós. Que Tu possa, nesse momento, estender Tuas mãos sobre nossas cabeças e derramar fluidos e bálsamos que vai fortificar o nosso espírito, a nossa alma, vai nos dar saúde, coragem e discernimento para os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento. Queremos te pedir por todos os irmãos desencarnados aqui presentes e os encarnados também, e todos que não puderam vir, que recebam nossas vibrações de amor nesse momento. E também todos aqueles que estão em aflições, nos hospitais, nas ruas, que estão à espera de vagas para uma UTI, para uma cirurgia, que eles possam ser consolados, possam ter paciência para a espera, porque tudo é no teu momento, Senhor. Deus nos diz sempre que nada está atrasado, que tudo é no momento certo. Então, dá-nos, Senhor, paciência e resignação para esperar o Teu momento. Em Teu nome, Deus, em nome de Jesus e do mentor espiritual dessa casa, iniciamos a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus. Nós queremos convidar também o nosso irmão Lúcio, que vai fazer a nossa palestra de hoje. E ele vai falar sobre a piedade. Seja bem-vindo, nosso irmão Lúcio. O microfone é todo seu. Obrigado. Caros irmãos, muita paz, que Jesus nos ilumine, nos dê o ânimo, a saúde, do que necessitamos para a jornada que nós estamos começando nesta noite de hoje, onde vamos falar sobre o tema a piedade. Esse tema, ele está no Evangelho. E logo de cara a gente vai observar que os dicionários, quando conceituam a palavra piedade, o fazem para dizer que piedade é a mesma coisa de comiseração, de dó, de compaixão, que também é misericórdia,
devoção religiosa e que pode também ser conceituada como religiosidade, compaixão pela dor do outro. Dor do outro, quando a gente sente pena, dó, nós estamos falando de piedade. E o Espiritismo concorda com esses conceitos, mas vai mais além para dizer que piedade tem um plus, porque é uma virtude nobre que está fazendo falta na nossa humanidade, em virtude de que nas relações pessoais, nas relações humanas, entre as pessoas que vivem numa sociedade, esse sentimento nobre e virtuoso precisa ser desenvolvido, ser ampliado, ser fomentado, porque sem essa compreensão das fragilidades do outro, sem esse entendimento de que o outro passa por sofrimento, por dores, nós não vamos conseguir nos bem relacionar. E nós estamos falando no que diz respeito a problemas, as dificuldades que as pessoas atormentadas pelas mais diversas problemáticas, quando se mostram nos relacionamentos, estão sempre manifestando mágoa, revolta, ressentimento. Isso frustra, isso empobrece os relacionamentos e muitas confusões, muitos desencantos começam a partir dessa falta desse sentimento virtuoso chamado piedade. Pois bem, a doutrina espírita nos diz, e para quem não sabia, fique sabendo, piedade é a irmã mais chegada, mais aproximada da benevolência. E sendo irmã da benevolência, ela predispõe o espírito que tem pena, tem dó do sofrimento alheio, de um estado mental de compaixão, de ternura, levando aquela pessoa aos cometimentos de ações que vão culminar na caridade, seja ela moral, seja ela espiritual ou material, não importa. Caridade é o amor em ação, a gente sabe. E isso é tão forte, meus amigos, que se o ser humano, se a pessoa humana age com impiedade em relação ao outro, veja bem, se o ser humano, se a pessoa age em relação ao outro que sofre com impiedade, o que é que vai acontecer? Naturalmente, nessa pessoa vai se desgastar de forma muito forte o vigor emocional que faz com que ela se solidarize com o próximo, com as dores alheias. Quanto mais a gente mostra essa falta de piedade, mais a gente se amargura, porque nos falta o vigor de olhar o outro como irmão ou como uma pessoa em sofrimento que poderia muito bem ser um de nós ou a própria pessoa. Mas como o nosso olhar não está preparado
para essa observação, a gente sofre sem necessidade nenhuma. E é nessa hora que os nossos sentimentos se enrijecem, se esfriam, se cristalizam. E a indiferença, meus amigos, que é uma das piores coisas que a gente pode sentir, toma conta do nosso âmago, toma conta do nosso íntimo, desumanizando a nossa personalidade. Isso é extremamente ruim para nós. Mas isso a gente sabe que não acontece a toque de caixa. Não é de uma hora para outra que a gente entra numa roubada dessa. Porque quando a gente usa a nossa inteligência, a gente já começa a melhorar. A inteligência pode nos conduzir no terreno do amor. Isso vai para o campo da lógica e da razão. Você ama, mas você pesa, mas você mede as consequências dos seus atos. E você tem a certeza e a convicção de que está fazendo a coisa certa, porque a sua inteligência o leva nesse campo da convicção. Mas é diferente quando o amor dirige a nossa inteligência. Sabe por quê? Porque a piedade entra em campo. A piedade se sobressai. E a compaixão, que é irmã da piedade, vai se expressar na caridade que toma conta de todas as ações, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos comportamentos a partir de então. É então que a piedade, meus amigos, ela vai não crescendo, vai se agigantando, vai se cada vez mais se aumentando nas nossas vidas e passa a compartilhar. Veja bem, a partir desses momentos em que nós estamos dinamizando através das atitudes, mesmo que pequena, de sentir pena, de sentir dó, de sentir compaixão por aquele que sofre e direciona uma prece para ajudar aquela criatura, a gente vai fazendo com que esses sentimentos nobres sejam compartilhados, sem que as nossas fraquezas morais sejam diminuídas ou sejam apagadas, sem que as nossas resistências morais sejam dirimidas, diminuídas, apequenadas. E isso vai incitando a pessoa, como indivíduo, aqueles ideais mais nobres, mais relevantes, mais importantes, que valem realmente a pena que a gente sinta e que a gente expresse, e que nos impulsiona sempre no crescendo para avançar no campo da evolução sem que a gente nunca retroceda. Retroceder não. Não há retorno quando a gente se predispõe com convicção a fazer o bem. E ele está em nossas mãos. Mas é muito diferente, meus amigos, quando a gente tem uma aparência de piedade, uma falsa piedade, uma pseudo-piedade, porque a gente aparentemente tem pena daquela pessoa que sofre, mas no fundo, a piedade que a gente lamenta desanima aquele que sofre, tira as energias dele, porque o que a gente está expressando é uma tentativa de cobrir aquela pessoa que sofre com uma auréola da infelicitação, da desdita, da miséria, da infelicidade, da falta de sorte,
diminuindo cada vez mais a pessoa. Aí a pessoa vai ficando pequenininha, não me ajude mais não. Desse tipo de ajuda, eu estou recusando. Pois bem, essa é a falsa piedade. Essa é a pseudo-piedade. Não presta. Não produz o efeito positivo. Porque ela é perniciosa, maliciosa, deprimente. Podemos dizer, meus amigos, que a verdadeira piedade, ela pode ser traduzida como a manifestação de um coração aberto. Aberto às coisas positivas do bem. Aberto ao Evangelho, que nos manda amar sem nenhuma imposição, sem nenhuma medida. Abrindo o coração para que a pessoa ame o próximo como a si mesmo. Ter piedade, meus amigos, meus irmãos, é mostrar que a gente possui um entendimento cada vez mais acentuado em relação às fragilidades do outro. O outro está passando por dificuldades. Se a gente não puder ajudar, pelo menos não perturbe. Não venha a diminuir o ânimo que aquela pessoa pode sentir na ajuda que ele possa receber. Um apoio, um amparo, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço. Estamos numa época que até os abraços fica difícil, só os virtuais é que a gente pode disseminar. E quanto mais a gente exerce essa piedade, mais a gente se torna realista, porque, como realista, a gente sabe que aquela pessoa não pode se exigir mais do que ela pode dar. E quando você sente e sabe que isso acontece, porque estamos lidando com seres humanos que têm fraquezas, que são pessoas que, como nós, têm as diferenças que precisam ser entendidas, compreendidas, minimizadas pela nossa atitude benévola de ter piedade, compaixão pela dor do outro. A gente começa a perceber o valor da empatia. Na empatia você se coloca no lugar do outro e sente aquilo que ele realmente está passando. Os índios Sioux, nos Estados Unidos, eles diziam que você só conhece a pessoa quando você anda uma semana com as sandálias dele. Aí você sabe onde o calo aperta, onde as dores são configuradas. Porque a outra pessoa é um ser humano, não é um robô, uma pessoa de ferro indestrutível. É uma pessoa com limitações, que passa dores. É perfectível, como todos nós somos, mas que precisa do nosso entendimento, do nosso apoio. Então, a partir daí, dessa abertura, a gente vivencia uma forma de empatia especial. É essa que a piedade nos dá. E nós sentimos o que ele sentiria se nós estivéssemos passando aquela mesma situação. E a gente vai se lembrar que a dor do outro também poderia ser a nossa. E aí? Vamos fazer o quê? Se fosse o contrário? Ah, mas isso aí, jamais eu vou passar por isso. Essa semana eu estava ouvindo um relato de uma médica, quando nós fomos. Era um primo dela, que era uma pessoa, um grande empresário aqui eu estou contando aqui porque é um fato digno do estudo que nós estamos fazendo, né? E ele dizia, mas você não está preocupado não com essa pandemia? Preocupado, só quem morre é pobre. Eu tenho dinheiro no bolso é o que vale. Poxa, não deu uma semana, ele pegou Covid, a mulher tinha viajado para a Europa, ficou lá, não pôde mais voltar, porque houve um problema lá de quarentena, a mulher pegou
pegou doença por lá, de Covid, não pôde mais voltar. E ele aqui ficou à mercê. Deu uma trombose, né, no cérebro. E ele ficou, ele entendia o que era que estava se passando, mas não podia se manifestar, nem se expressar. E ela disse que foi um período muito difícil, porque os irmãos, que ele não gostava muito, os familiares, foi quem se cotizaram para ajudar a pagar, fazer o pagamento, porque nem o dinheiro dele conseguia. E como ele passou muito tempo no hospital, e o trabalho dele dependia da presença física dele, tudo foi minguando, foi acabando. Resultado, depois dessa penúria toda, ele compreendia, ele chorava muito quando os familiares vinham, mas não podia expressar, ele desencarnou. Mas nós não podemos dizer dessa água, não bebo de jeito nenhum. Um amigo meu, ele dizia muito isso aí, era uns espíritas, iniciantes, né? Ele dizia, rapaz, quando eu estudei o livro dos médiuns, eu entendi que espírito não me pega não, mas não me pega de jeito nenhum. Obsessão? Que conversa! Nenhum obsessor me pega, porque eu sei todas as manhas, sei todos os trâmites. Já estava obsidiado e não sabia. Eu não vou me alongar no caso desse nosso irmão, que já é desencarnado, já é falecido, mas não é coisa boa. Pois bem, então, o que acontece é que quando a gente se habitua, a gente faz tanto aquilo que a gente cria um hábito automático na nossa vida, tanto de coisa boa como coisa ruim, mas a gente é bastante assíduo nas coisas da comodidade, das facilidades, das coisas ruins que a gente acha bom. Não faz mal a ninguém, cigarrinho, uma cachaçinha de leve, não vai fazer mal a ninguém, e vai cada vez mais a saúde se depaperando. Aí eu tinha um amigo lá no Iraúna, uma pessoa muito bacana, boa, um amigo muito querido, que eu fui por intermédio dele, entrei na maçonaria em 1985, um convite dele, porque a maçonaria é muito fechada. E numa conversa eu dizia a ele que eu tinha curiosidade, e ele me indicou. Alguns meses depois eu recebi o convite, né? E como eu era curioso mesmo, a esse respeito, eu fui. E cheguei, adentrei a maçonaria, cumpri todos os rituais, desde o início me tornei mestre, mas quando eu vim para cá, para o Iraúna, por motivos da reunião mediúnica ser no mesmo dia, eu tive que pesar. Toda vez que a gente ia para a reunião lá, tinha um banquete. Aí era uma comilança, uma bebelança. Eu digo, mas rapaz, eu estou perdendo a reunião mediúnica. É muito nobre, as coisas são muito, não tenho o que falar, nem jamais eu iria falar. Mas eu tive que optar. E optei pelo que eu achava mais importante. E esse amigo, o pai dele morreu com 105 anos. Primeiro morreu a mãe, ele era muito bem casadinho, os dois velhinhos andavam tudo abraçadinho, a coisa mais linda. Morava pertinho, vizinho à minha casa. Aí morreu a senhora, aí eu, no enterro dela, disse, olha José, que era o filho, eu digo, rapaz, eles eram tão pegados que eu acho que não vai demorar muito, um ano, teu pai vai para o mundo. Nada, rapaz, isso aí não acontece não, porque papai é muito duro, papai é isso, aquilo, outro. Aí ele dizia, né? Dizia, rapaz, tu fuma demais. Maneira esse teu fumo. Ele dizia, ó, papai vai entrar para 100 anos. Fuma e bebe. Ele disse que ele ia para 150. Se ele guardasse esses cuidados. Mas ele nunca acreditou. E a gente não está para mudar as pessoas.
Por mais que a gente queira, a gente não consegue mudar as pessoas. No máximo você consegue se mudar. Ele até hoje está fumando. Ele acha que vai, como o pai, aos 100 e tantos anos, mas não se lembra que o pai sofria com efizema pulmonar. Passava uma semana internado, com problemas gravíssimos respiratórios, e morreu decorrente desses problemas. Mas somos assim. Nós só enxergamos o outro, os problemas alheios, porque nós não temos piedade. E piedade é caridade em movimento. Pois bem, quando a gente se mergulha nas necessidades que são nossas, e deixa de ver o próximo, e deixa de ver as dores do próximo, alheias ao que acontece com o próximo, e só observando aquilo que nos acontece, porque a gente está numa atitude de se resguardar das dores que a gente acha que poderia nos atacar se a gente continuar naquele vamos dizer assim, naquela pisada. E para a gente se resguardar, se poupar uma soma maior de dores, a gente se faz de diferente para as dores do outro. O fato é que quando a gente deixa de se interessar pelo que acontece com o outro, vai acontecer um fenômeno bem interessante. E que um belo dia a gente vai acordar e dizer: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais isso. Porque quando a gente se esquece dos outros, o que é que vai acontecer? A lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Os outros vão se esquecer da gente também. E como a gente também está sujeito, suscetível às dores e aos sofrimentos, belo dia, não tem ninguém para sofrer para ter aquela empatia do sofrimento que nós estamos agora passando e que não soubemos valorizar quando o outro estava sofrendo. A piedade, meus amigos, é tipo uma ponte de mão dupla. De um lado vai o nosso apoio para aquele que sofre, mas do outro pode vir também, na hora da nossa aflição, a ajuda que nós necessitamos. Por isso é tão importante que a gente se sensibilize, que a gente faça com que o nosso coração seja despertado para produzir piedade, para fazer a piedade, que ela possa florescer nas nossas vidas, transformando-a realmente. Não a gente transformando os outros. Porque a gente não vai conseguir. Primeiro, diz o Evangelho, a gente tem que tirar a trave que está no nosso olho, dizendo: isso aí não vai acontecer comigo, não. Para poder enxergar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Então, o primeiro passo é dessa vigência ativa, vamos dizer assim, das virtudes da piedade, ao fazê-la florescer na nossa vida, a gente abre espaço para a paz e o bem-estar pessoal. É muita coisa. Não é pouca coisa. Quando a gente é capaz de participar, de alguma forma, mesmo que mais simplória possível, dos sofrimentos do outro, do nosso próximo, os nossos sofrimentos, as nossas dores não vão parecer mais tão significativas quanto antes pareciam. Quanto antes pesavam nas nossas vidas, a gente achando que a minha dor é maior do que a de todo mundo. Mas não é. Porque a gente sabe que ali tem uma pessoa que está... Rapaz, se eu estivesse no lugar desse camarada aqui, eu acho que eu não aguentava, não. A gente tem, pelo menos, que fazer esse meia-culpa. Para a gente observar o outro e ver o erro da nossa incompreensão. Graças à piedade, o poder de destruição, diz-nos Joana de Ângeles, no livro Responsabilidade, no capítulo 9, o direito que o homem achava que tinha de destruir
vai aos poucos arrefecendo, diminuindo, amesquinhando, acabando completamente, dando lugar aos anseios da harmonia, da ternura, da mansidão, da beleza. Nós estamos numa época em que se enaltecer a cultura como um fator de beleza e de harmonia é crime. Não! Nós precisamos ter uma cultura que nos incentive a ver as problemáticas sociais. Não. A arte é muito maior do que isso. Pela arte você se encanta. Você que está triste se torna alegre, feliz. Quando você olha uma obra-prima daqueles pintores, daqueles grandes artistas do passado, que passaram meses fazendo aquela obra, estudando, medindo, pesando, e depois sai aquela obra. E como Michelangelo, que ao terminar a estátua de Davi, diz, parla! Ou seja, fala! Tão perfeita é a obra. E hoje a gente se contenta com pouco, porque a gente perdeu o ideal de beleza e de harmonia, que a piedade é um dos elementos importantes, pertinentes a nos trazer. Então, piedade, meus amigos, não é supor que a gente tenha pena de alguém, porque não é só isso. Porque parece como a soda cáustica, que é aquele líquido horroroso, corrosivo, que é muito brando na aplicação, mas os efeitos dele são terríveis. Terríveis. Quando a gente está dominado pelo orgulho, meus amigos, a gente presume animar, energizar, melhorar, encorajar a pessoa que sofre. Mas a gente faz o contrário. Porque a gente é orgulhoso. A gente se acha a última cocada preta. Algo ou alguém que está acima dos sofrimentos alheios e que pode dirimi-los com um simples olhar. A gente crê, suprimir as dificuldades, mas só faz é piorar a situação da pessoa, porque a gente está com uma absoluta falta de tato e de delicadeza. Tudo isso é contra os elementos da piedade que nós precisamos de ter. Piedade é caridade, caridade é amor, e amor se coloca na condição dos que sofrem para servir. Sempre foi assim. A receita para a gente servir melhor está lá no segundo livro segunda epístola de Pedro, diz assim: a receita para a gente servir melhor mostra que a gente precisa acrescentar o amor fraternal à piedade que a gente queira exercitar. Piedade e amor fraternal. Olha, que conjugação de valores que a gente vai ter para melhorar a condição de quem sofre. Mostra que a gente, para viver bem, deve se afastar dessas pessoas que são impiedosas e que não acreditam no valor da piedade como elemento de caridade. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 3, versículo 15. Então, se é para ter piedade, meus amigos, que a gente haja em sintonia com contentamento, com alegria de fazer o bem, para que a gente tenha a grande recompensa da espiritualidade. Isso na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Então, concluindo a nossa fala de hoje, a gente pode dizer que Deus dá a boa semente, mas Ele pede o serviço para, por exemplo, o pão que precisa ser sovado, que precisa ser misturado com ervas, com especiarias, ser levado ao fogo para que dali resulte
aquele alimento que possa nos ajudar. No campo da piedade, a gente sabe que não deve procurar ninguém, porque a ninguém a gente vai enganar. A espiritualidade vê tudo. Deus é onisciente, onipresente, está em todos os caminhos. A vida vai sempre nos conceder os guias, os exploradores, as estradas, as máquinas, os recursos, mas vai exigir da gente que nós utilizemos a nossa cabeça e os nossos pés para que eles nos conduzam para esses dias melhores que nós aspiramos. E só vão se concretizar quando a gente melhorar a nossa casa mental, quando a gente começar a viver em sintonia com aquilo que o Evangelho nos diz. O Evangelho de Jesus tem a sabedoria divina, e nós, pela sabedoria divina, podemos estabelecer em nós o sentido de perfeição que nos falta. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E assim a gente vai crescer, evoluir e chegar aos destinos melhores. Então, muita paz, que Jesus nos ilumine, nos guarde, nos dê as forças necessárias para poder vencer a impiedade que ainda resiste dentro dos nossos corações. Paz e luz a todos. Jesus nos ilumine e guarde. E assim, meus irmãos, depois dessa palestra maravilhosa do nosso irmão Lúcio, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje, mas antes vamos fazer o nosso passe coletivo e a nossa prece, que vai ser associado. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, ficar bem relaxados na cadeira e rogar aos mentores espirituais aqui presentes, que estão agora conosco, aos espíritos de luz, que possam fortalecer a nossa coragem para os desafios, que possam derramar fluidos nos nossos chakras, deixando-os alinhados para fortalecer as nossas células, para que nós tenhamos uma boa saúde, que os nossos irmãos desencarnados possam também terem recebido o auxílio de que precisam e os esclarecimentos, e que nós possamos, Senhor, partir para os nossos lares com os corações cheios de paz, cheios de amor, e lembrando daquela passagem quando Jesus caminhava com os apóstolos e que eles perguntaram, eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus falou para eles: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, é o reino e a glória para sempre. Agradecendo a Deus por mais esse dia, por esse banquete, agradecendo a Jesus, aos mentores espirituais, a Francisco de Assis, que é o mentor dessa casa, e todos os irmãos que estiveram aqui conosco, nos fortalecendo a cada dia, que possamos retornar na próxima terça-feira com a mesma energia, com o mesmo amor, com a mesma vontade. Graças a Deus.